Quando a gente fala de Pelotas, a gente fala sobre economia criativa, a gente fala sobre agro, a gente fala sobre saúde, biotecnologia, e todos esses pontos têm potenciais grandes, assim, tem a questão também das universidades, congregam muito nesse sentido, e é um problema muitas vezes porque a gente tem uma dificuldade de se vender. E um dos objetivos do Kendi é justamente, já falando diretamente disso, né, é justamente ser uma força para ajudar a conectar o que a gente tem de potencialidade aqui em Pelotas. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado a Érica Martins do @Leituras de Negócios. Mandar um grande salve aqui pro Vinícius Justo, tá o que? Aumentando o PIB do Brasil, né, Érica? Fazer o quê, né? É isso aí, tem que se mexer, né? Na fronteira oeste do estado. É verdade, foi atender cliente em outra cidade. Lembrando que o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada, e aqui a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então aproveita para seguir o café aí no @café_empreendedor. E para fazer todo esse trabalho aqui, nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts, então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, dona Érica, tô agora sim, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de escolha. Estamos aqui com mais um episódio bastante interessante. Para falar de Como todos, mas é que a cada vez que a gente senta aqui, o tema da vez parece, né, tem esse poder de... que interessante que a gente vai falar disso. Com certeza. E para falar sobre o Kendi Valley, né, nós vamos chamar ele, o nosso poderoso... Muito bem, pessoal. Então, para falar sobre como consolidar e expandir um ecossistema, né, a gente trouxe aqui o caso do Kendi Valley. E aqui, na figura do Raul Torma, né, que é o responsável por essa entidade, não sei se posso falar assim, né, mas por esse movimento todo aí da nossa região aqui, do doce, né, que Pelotas é o Kendi, a cidade do doce, Kendi Valley. E aí, seja bem-vindo, Raul, aqui ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos se apresentar, né, comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Acompanho o café há muito tempo já e acompanho os episódios, e ser convidado para mim é uma grande honra para poder falar com vocês aqui. Então, prazer, eu sou o Raul. Sou, digamos assim, um apaixonado por esse universo de startups, esse universo de inovação, isso porque desde a minha graduação, né, sou formado em marketing na Católica, fui um dos... pescados por esse universo, né? Durante a minha graduação tiveram algumas iniciativas dentro da Católica, junto ao Parque Tecnológico aqui de Pelotas, que começaram a desenvolver o ecossistema, né? A falar sobre o ecossistema, e aí fui um dos pescados nesse universo, comecei a conhecer o ecossistema de inovação, conhecer as iniciativas, as pessoas responsáveis por mobilizar esse universo, e também conheci o Kendi Valley em 2019, comecei a participar e hoje estou como uma das lideranças, né? Maravilha, cara. Para nós é uma honra aí receber, né, o Kendi. Quando a gente vai fazer eventos aí pelo Café Empreendedor Brasil afora, para nós é sempre uma satisfação vender a região, falar da região, falar que a gente é um polo aqui de desenvolvimento de tecnologia, né, um polo criativo. E aí muitas vezes o Kendi é uma referência interessante, a gente puxa meio que tudo, né? Todo o ecossistema. E falando nele, a gente tem programa, né, Érica? Temos um episódio quando o Kendi se estruturou enquanto, né, um movimento nesta transição de se tornar formalmente, juridicamente uma entidade. Nós trouxemos o responsável à época, que era o Glauco. É verdade. Em novembro de 2019, foi um programa específico sobre o Kendi Valley que a gente pode
Vocês podem resgatar para entender sobre as origens, conhecer um pouco mais de onde surge isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas hoje a gente quer dar um recorte mais específico, que é estruturado o movimento, né? Cumprida a ordem do dia no sentido de vamos fazer... criamos lá os trâmites específicos para que exista para além do Instagram e tudo mais. O que a gente faz com esse ecossistema? Acho que foi esse o tempo que a gente precisava olhar para o Vale do Silício para pensar, é um vale, é lá, é a grande potência, o mundo todo está olhando para lá. Acho que a gente já avançou em termos de acesso ao conhecimento a ponto de entender que as forças locais podem se unir para batizar os seus vales, né? E da mesma forma potencializar, colocar todo mundo a serviço de uma mesma finalidade e digamos, colher os frutos de atuar em formato de rede. E é sobre isso que a gente queria falar aqui hoje, né? Criado Candy Valley. Como é que se faz, né, enquanto movimento, enquanto entidade, para que isso permaneça, para que ganhe força, para que cumpra os objetivos. E acho que é legal a gente falar quais são os objetivos hoje do Candy Valley, né? Quando forças locais se juntam para se reconhecer e se constituir como um polo de inovação. Acho que é a palavra de ordem. Acho que esse movimento ele é orgânico pelo mundo afora, né? Então, quando essas forças sentam na mesma mesa e querem trabalhar em prol de uma mesma coisa, o que acontece? Como é que se mantém isso? Qual é a identidade do Candy Valley atualmente em relação a isso? Então, vamos devolver a palavra para o Raul para ele começar a contar um pouco para quem nos escuta. Claro. Então, resgatando isso que tu comentou, né, do desenvolvimento e das potencialidades que a gente tem em Pelotas, né? A gente é uma cidade que tem potenciais, isso é ao mesmo tempo que é uma coisa grande, ao mesmo tempo, de certo modo, é um problema. Porque Pelotas é uma cidade com diversas potencialidades, né? Quando a gente fala de Pelotas, a gente fala sobre economia criativa, a gente fala sobre agro, a gente fala sobre saúde, biotecnologia, e todos esses pontos têm potenciais grandes, assim. Tem a questão também das universidades, congregam muito nesse sentido, e é um problema muitas vezes porque a gente tem uma dificuldade de se vender para outros locais, né? Porque a gente pega exemplos, por exemplo, a Serra Gaúcha, a gente fala de metal mecânico, a gente fala ali a região dos vales, fala da questão calçadista, e Pelotas fica ali onde é que está o potencial, muitas vezes, né? Então acaba gerando esse problema de comunicação, vamos dizer assim, e um dos objetivos do Candy é justamente, já falando diretamente disso, né, é justamente ser uma força para ajudar a conectar o que a gente tem de potencialidade aqui em Pelotas, porque quando a gente fala de ecossistema de inovação em Pelotas, posso dizer assim, há pelo menos uns 15 anos, a gente vem desenvolvendo uma série de iniciativas com o objetivo de desenvolver o pensamento empreendedor e a cultura de inovação em Pelotas, né? A gente vem com várias pontas ali, por exemplo, a criação do Parque Tecnológico lá em 2016, que foi um grande conector do ecossistema, né? Tanto colocou as universidades, e é um diferencial do parque, né? As 4 universidades da nossa cidade estão ali dentro, conectadas e criando coisas junto e desenvolvendo ações com os seus alunos, e eu sou um resultado dessas ações, vamos dizer assim. E com isso se gerou também novas oportunidades de negócios, né? Então surgiram novas startups, novas empresas, e um olhar, e aí a partir desse movimento o poder público começou também a olhar e entender que aquilo ali não era só digamos assim, uma política de governo, de um governo específico. Não, é um projeto a longo prazo, é um projeto de desenvolvimento de cidade, independente de questões partidárias, assim. Então, foi se desenvolvendo vários movimentos, e nesse tempo começou a se entender que Pelotas precisava se desenvolver também a partir das startups, a partir desse conceito de nós precisamos resolver um problema, precisamos criar uma solução rápida, escalável,
para resolver esse problema, né? E nós temos capital intelectual muito grande aqui na cidade, temos um ecossistema que está se desenvolvendo, então precisamos que as startups também tenham esse espaço de desenvolvimento. E o Kendi, ele surge nesse sentido, ele surge no sentido de as startups que estavam ali naquele primeiro momento se deram conta que elas precisavam se desenvolver entre elas. Então, um dos pilares principais do Kendi é a colaboração. A gente tem todas as ações, todos os eventos, todas as iniciativas, elas são sempre, de certa forma, co-criadas ou pensadas com todos os que estão ali dentro, né? Não é o Raul pensou numa iniciativa e vai rodar. Não, essa iniciativa ela tem que estar dentro do que a comunidade entende como necessária para acontecer, né? Como é que é a estrutura de gestão do Kendi? Acho que é importante para quem nos escuta poder aprender também um pouco, conhecer um pouco como é que se estruturou. Quais são as posições que tem hoje dentro do organograma responsável, né, de quem toca, digamos, o dia a dia do Kendi Valley? Perfeito. Hoje nós temos 7 diretorias, né, que cuidam de temas. Eu, na presidência ali, sendo mais um congregador, eu brinco, né, que eles fazem a parte técnica e eu só ajudo na gestão, de certa forma, assim. Mas, claro, todo mundo tem os seus papéis ali bem definidos nesse sentido, né? Então, eu sou presidente ali, o Gabriel, nosso vice-presidente, que trabalha nessa parte mais de administrativo mesmo, algumas coisas, como a gente trabalha muito com projetos, então a gente precisa fazer a avaliação desses projetos, entender as viabilidades. Depois nós temos a diretora de ecossistemas, que é a Marcele, que cuida justamente da conexão com outros agentes de inovação, né? Porque a gente faz essa conexão direta para criação de ações e eventos, né, em colaboração. A gente tem a diretoria de marketing, que é com a Paola, para questão de divulgação e comunicação. A diretoria jurídica, que é com a Carla, que a gente ajuda também na questão de, digamos, um suporte, principalmente para as startups que estão ali começando, que ainda não tem muito entendimento de gestão, de CNPJ, bem naquela fase de ideação ali, então a gente acaba ajudando nesse sentido, né, prestando esse suporte. Então a Carla fica responsável por esse primeiro contato ali administrativo, de gestão jurídica com eles. Depois a gente tem a diretoria de conexões, que é com o Gregory, o advogado, que faz a conexão principalmente para a questão de investimento, né, para a gente fazer, não investimentos para o Kendi, mas investimentos os quais a gente entende que são importantes para o ecossistema e a gente faz essa intermediação, né, de projetos e de ações. E eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Tu comentou sobre essa questão, né, de ser uma entidade tipo apartidária e que tem um pensamento mais de longo prazo, né? E volta e meia aqui no café a gente se depara para falar um pouco da questão política, né? E é muito sensível essa parte, porque tu fica lá 4 anos num governo municipal ou estadual ou federal, Sim, com uma determinada visão do que é certo, do que é interessante para o desenvolvimento daquela região ou não. E aí tu não consegue muitas vezes ter um horizonte de 20 anos, de 30 anos de começar algo e mirar algo ali na frente, né? Tu vê que esse ponto ele converge para que tu consiga unir forças, né? Aí juntando essas outras entidades que tu tinha comentado ali, as universidades, em prol de algo um pouco maior que muitas vezes não está dentro da política, mas que deveria até mais ser apoiado pela política que está no momento, vamos dizer assim? Não, com certeza. A gente costuma dizer, né, que o poder público, ele é a principal responsabilidade do poder público é ajudar a furar a bolha, né? Porque sempre existe aquela crítica que as iniciativas de inovação, as coisas que acontecem, por exemplo, no parque tecnológico, que acontecem, são para públicos muito específicos e acaba isso não sendo levado para a população em geral, né? E realmente, o fato de nós não termos um apoio direto, muitas vezes, do poder público, eu não estou dizendo, eu estou dizendo de modo geral, né, como exemplo, acaba que a gente
faz muitas vezes eventos e ações para os mesmos, porque são as pessoas que já entenderam o potencial que tem em falar de inovação e se desenvolver a partir da inovação e do empreendedorismo, estão ali sempre se desenvolvendo cada vez mais e crescendo cada vez mais, e a gente acaba falando muito com os mesmos por não ter oportunidades de acessar outros públicos que o poder público acessa, né? Então, acessa principalmente pela questão de legislação, né? Muitos projetos a gente não consegue fazer esses projetos acontecer porque precisam, muitas vezes, de um direcionamento de política pública, né? E por exemplo, a gente tem vários projetos aos quais a gente quer levar a questão de conectividade, né? Conectividade para bairros mais carentes, assim, só que a gente não pode fazer isso simplesmente pegar o dinheiro e começar a colocar modem no poste, né? A gente precisa ter toda uma regulamentação, toda uma estrutura, e aí é o papel do poder público apoiar e incentivar isso a acontecer, né? E aí, pegando dentro desse gancho, né, tu vê Porto Alegre ali, a Secretaria de Inovação do município, ela fica dentro do Instituto Caldeira, que tem objetivos muito semelhantes ao que a gente está falando aqui, né? Outro ecossistema que tem os seus determinados objetivos, mas para tu ver que quando isso, de certa forma, se afina, né, o poder público com essas iniciativas, a gente tem uma coisa mais de longo prazo, né? E aí, dentro dessa mesma costura, tu vê a mídia batendo no governo do estado porque investiu, se não me engano, eram 27 milhões no South Summit agora, que é um evento que tem um objetivo muito técnico, muito voltado para um nicho específico do mercado, que, imagino eu, não tenha se dado, mas ele acaba repercutindo muito mais em recursos e investimento ao longo dos anos, né? Com certeza. E aí mas isso são, sim, recortes, mas tu não consegue ter uma planificação disso de longo prazo, né? E aí acho que vem a importância de movimentos que vão puxar isso, que vão olhar para isso, que vão atentar para que se pense, para que se olhe no horizonte um pouco mais além ali dos 4 anos que cada um vai ficando ali, né? Esse dado do South Summit, ele é interessante, né? Porque, claro, o montante de 27 milhões, à primeira vista, é algo impactante, obviamente. Mas se a gente for parar para analisar, startups que são investidas porque os fundos que estão ali presentes não são fundos somente brasileiros, são o mundo inteiro com valores assim estratosféricos, vamos dizer assim. E uma ou duas startups investidas por esses fundos que depois vão lá e são vendidas, tem o exit que a gente chama, já muitas vezes quintuplicam esse valor, né? Então, e muitas dessas startups estão com CNPJ aqui no Rio Grande do Sul. Exemplos claros, como a Trechin, que é uma startup que teve uma aquisição agora há pouco. Então esse dinheiro, esse investimento que o governo do estado faz, ele tem um retorno. Ele com certeza tem um retorno em diversos aspectos, assim. E aí muitas vezes acabam não olhando para esse lado, né? E é um desafio que a gente, de certo modo, enfrenta a nível municipal, né? Porque a gente tem um desafio muito grande aqui em Pelotas, que é a questão da lei de inovação, né? Pelotas é a única cidade do Rio Grande do Sul com mais de 100 mil habitantes que não tem uma política de inovação aprovada pelo Legislativo. Isso impacta em muitos aspectos, né? Porque até já ouvi críticas que o Brasil não é um país que não pensa em empreendedorismo, que não fala de empreendedorismo. E realmente tem suas dificuldades, é totalmente diferente de outros países, mas já existe há pelo menos uns 10 anos já iniciativas a nível federal para esse desenvolvimento. A gente tem o Marco Legal das Startups, a gente tem o Marco Legal da Internet, a gente já tem uma política nacional de inovação já votada e que vem sendo incrementada ano a ano. E temos uma política agora de inovação no Estado. E o que isso implica para o município, né? Todos esses recursos, esses fomentos a nível federal e estadual podem vir para o município, vêm para o município, só que muitas vezes... Qual é o critério para esse recurso vir para cá? É que o município tenha
uma lei de inovação tenha uma regulamentação relacionada à inovação aprovada no município. Se essa regulamentação ela não existe, esse dinheiro ou é retornado ou esse dinheiro fica parado sei lá onde, né? E então até a gente participou em 2022, enquanto Candy Valley, da criação do texto da Lei de Inovação, né? Foi uma iniciativa capitaneada pelo Sebrae. O Sebrae tinha um projeto com a prefeitura, que é o Cidade Empreendedora, e um dos produtos era um consultor para a criação da Lei de Inovação. Esse consultor veio a Pelotas, a gente ficou 6 meses discutindo, e aí tinha a nossa parte relacionada às startups, tinha outras empresas, o poder público, a parte de legislação, um grupo bem coeso, assim, bem capacitado para fazer isso. Inclusive, a gente tem um episódio sobre o programa Cidades Empreendedoras do Sebrae com o consultor da região aqui. Pô, agora me falhou o nome do consultor. Fabrício. Grande abraço, Fabrício. Deu uma aula aqui, né, do funcionamento. Ele contava na época que passou, se não me engano, em Rio Grande, estava pronto para aprovar em São Lourenço. E que estava na lida da nossa região aqui. Mas isso que a gente fala, né, é uma realidade nacional, muitas vezes. Essa mesma dificuldade, ela acontece em outros municípios. Com certeza. Né? Perdão. Por favor. Lançar uma braba? Lança uma aí, nova provocação aqui para esse nosso bate-papo, né? A gente está falando de ambiente externo, órgãos regulamentadores, né? Enfim, falando de cenários para que empreendedorismo, inovação e esses temas que são tão caros, né, para o Candy Valley, para esse tipo de ecossistema, possam efetivamente acontecer. Mas eu queria também falar sobre esse ambiente a partir de uma outra perspectiva. É um desafio mobilizar as forças locais a engajarem dentro deste ecossistema? Sim. Porque, enfim, essas pessoas estão aí, estão aumentando o PIB do Brasil, vivendo suas vidas, né, transpondo seus desafios e muitas vezes compartilhando da mesma problemática que o vizinho do lado de porta, por aí vai, porque esse ambiente que a gente comentava até então, ele é igual para todo mundo, né? No que ele favorita e no que ele dificulta, tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Sim. No caso específico do Candy Valley, tem sido, ou já foi, ou vocês enxergam que é um desafio mobilizar as pessoas a parar um pouquinho a porta para dentro e também engajar num movimento que tenta trabalhar numa causa coletiva, essa sensação de pertencimento, essa sensação de comunidade, isso é bem recebido aqui pelos agentes locais ou também requer um esforço do Candy para mobilizar? Fulaninho, olha só, tu tem uma startup, eu também tenho, vamos sentar junto aqui para a gente ver o que a gente pode ganhar em termos de trabalho conjunto, de unir as nossas forças em torno de um problema que é teu, que é meu, que é da cidade, que é da região, que cai em uma ideia até de responsabilidade social do que cada uma dessas organizações pode entregar para a sociedade. Como é que tem sido essa tarefa de mobilizar as pessoas para grudarem no Candy enquanto agentes deste ecossistema? Sim. É um grande desafio. Eu posso dizer assim que eu enxergo hoje que ele está mais tranquilo de lidar do que há 5 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a participar. Porque as pessoas têm visto cada vez mais, e eu acho que a pandemia, nesse aspecto, ajudou, no sentido de que as pessoas começaram a entender a importância de falar, de se desenvolver e falar de inovação como solução para problemas. Porque a premissa é basicamente essa, né? Inovar é criar algo novo, procurando resolver um problema específico, né? E isso tem cada vez mais sido discutido e cada vez mais as pessoas têm entendido isso, né? A gente acredito, no meu ponto de vista, que a grande dificuldade de fazer essa conexão é muito porque os resultados eles são a longo prazo, né? Se desenvolver dentro desse universo de inovação é um pensamento a longo prazo e aí tu participar de eventos, tu falar de inovação, tu participar de ações como essa, de desenvolver a lei de inovação, muitas vezes essas ações elas são voluntárias, o que já tira 50% das pessoas, infelizmente,
e ao mesmo tempo tu não vê um resultado tangível ali. Muitas vezes tu não tem um retorno financeiro direto. Por exemplo, o meu caso, no Candy Valley, eu não tenho um salário, é um trabalho voluntário. Então, tu tem resultados a longo prazo, de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, mas principalmente de desenvolvimento do ambiente, né? Tu praticar, tu estar dentro de uma discussão de lei de inovação, por exemplo, à medida que ela for aprovada, tu tem uma série de benefícios, uma série de oportunidades para as empresas se desenvolverem localmente, né? Questões tributárias, questões de projetos, de fomento, que isso só vai acontecer se tiver um apelo muito forte dessas pessoas, e aí sim tu vai ver um resultado tangível, que é, por exemplo, um desconto nas questões tributárias ali de PTU e coisas que são caros e importantes pro empreendedor, né? Então, acho que o grande desafio é esse, é de mostrar que o intangível nesse primeiro momento ele vai ser um grande resultado lá na frente, né? Porque visita uma ideia individual sobre qual é o meu papel da porta para fora. Uhum. Né? O meu papel da porta para fora não dá para ter papel porque tem muita coisa aqui dentro. Né? Ou não, eu tenho que dosar isso aqui porque existe uma causa que precisa de pessoas que estão aderidas com ela para ir adiante. Sim. Então, a gente tem uma questão. Vamos aproveitar esse embalo para tocar num outro ponto que tu falou ali, né? Financiamento do Candy Valley. Para quem está já nesse formato de ecossistema, de entidade, enfim, o que pode conhecer e, enfim, fazer um bench, pelo menos, da nossa experiência aqui, né? Como é que o Candy Valley se financia para poder dar conta dos objetivos aos quais se propõe? Perfeito. Atualmente, a gente trabalha basicamente com patrocínios em eventos específicos e com o recurso gerado por eventos que a gente realiza, né? Então, a gente faz, por exemplo, o Candy Community, que é um evento trimestral, para ali em torno de 100 pessoas nesse primeiro momento. E aí, esses recursos a gente pega e reinveste em outros eventos e vai também captando patrocínio à medida que a gente desenvolve essas ações. A gente está passando por esse processo de estatuto, né, para se transformar numa associação sem fins lucrativos, justamente porque a gente já tem parceiros, né, dentro do ecossistema de inovação que querem investir, que querem desenvolver projetos em conjunto, né? Querem ser mantenedores, né? Como a gente chama. Então, um dos objetivos justamente dessa questão do estatuto, dessa questão de se firmar como uma associação é justamente, digamos assim, usar a burocracia a nosso favor para que a gente concentre esses recursos e reinvista e invista, né, em ações para o ecossistema, né? Então, nesse primeiro momento, a gente faz por ação, vamos dizer assim, né? A gente tem um evento, aí a gente conversa com os parceiros, esses parceiros investem um valor de patrocínio para a gente fazer a questão do aluguel dos espaços, a questão de coffee break, os custos que tenham ali, de som e tudo mais. E aí a gente realiza o evento, e o parceiro participa do evento ativamente, mas a gente está se estruturando para ter esse processo de mantenedor e também o processo mais para frente de associação, né? Porque aí a gente quer desenvolver, a gente já vem fazendo algumas ações no sentido de mentorias ali, a gente tem um grupo no WhatsApp, que hoje o grupo tem mais de 400 pessoas ali, entre empreendedores e agentes do ecossistema de inovação. Então, as demandas são colocadas ali, né? Preciso de uma mentoria, preciso de um contato de alguém do Sebrae, alguma coisa assim. A gente já faz esse trabalho por ali, mas a gente quer estruturar uma plataforma ali para que a gente consiga fazer isso de forma mais direta, né? A questão da mentoria é algo muito caro para as startups, principalmente, né? Porque a gente tem a característica de que muitas dessas, principalmente falando de Pelotas, né? Muitas das startups, elas são deep techs, que a gente chama, né? Que são startups que vêm da pesquisa científica, né? Que vêm da academia. Então, elas vêm com um conhecimento técnico sobre
biotecnologia, sobre agro, muito forte, muito importante, mas não tem conhecimento sobre marketing, não tem conhecimento sobre finanças, sobre gestão da empresa. Então, a gente ajuda o ecossistema nesse sentido de fazer essas conexões. E a gente quer profissionalizar, quer estruturar isso, né? Que tem ali um banco de mentores. Hoje a gente tem uma série de pessoas aí super capacitadas para fazer esse processo de mentoria, que atuam no ecossistema de inovação muito forte. Então, a gente quer fazer essas conexões. Muito bem. Não é pouca coisa. Pô, não, tá louco. Eu tava pensando aqui, desafio, né? essa construção, ela é como a gente estava falando aqui, mais de longo prazo, né? Pô, a gente estava aí falando, o início se deu em 2018, 2018. Então, de lá para cá já são 6 anos. 6, 7 anos, né? Então, cara, é um trabalho, e isso é que é legal, vai não trocando, mas assim, entra alguém, né, um sangue novo daqui a pouco. Antes era aqui, né, o Glauco, que acho que foi quem, né, estruturou mais, se não me engano. Sim. E aí, daqui a pouco sai o Glauco e entra o Raul, daqui a pouco vai trocando sangue, mas o propósito da associação, isso é legal, né? Isso. E aí, isso que eu ia te perguntar também, né? O fato de ser uma associação, de estar se transformando numa, né? De ter um objetivo maior, que não é ou a lucratividade do próprio negócio, enfim, mas que precisa ser remunerado, precisa ter o seu faturamento ali. Mas tu tem mais portas abertas com a comunidade, com os agentes locais para fazer justamente eventos que vão, né, proporcionar recursos para vocês. Com certeza, com certeza. A gente até a gente acaba se relacionando muito com outros ambientes, né, com outras cidades, assim. Ah, legal. E existe muito essa discussão porque nós começamos como uma comunidade de startups, né? E somos ainda, e vamos continuar sendo, mas uma comunidade aberta onde as startups congregam ali, cocriam iniciativas e se ajudam. E a evolução disso é se transformar numa entidade, é se transformar literalmente numa associação para ajudar a acontecer isso de forma estruturada, né? Mas existe essa discussão com algumas outras comunidades se realmente vale a pena se transformar numa associação, se vale a pena essa, entre aspas, dor de cabeça de burocracia, de CNPJ e tudo mais. E existem muitas opiniões, né, nesse sentido, e é muito relacionado à cidade, né, muito relacionado à cultura da cidade, como esse ecossistema se desenvolve, né. E uma característica que geralmente quem defende de não se transformar numa associação são comunidades que têm um apoio muito forte do poder público. Então não precisa. Então esse fomento, principalmente na questão de recursos, já é muito direto. Então tu não precisa ter uma associação ali para captar esses recursos para reinvestir em projetos. No nosso caso, infelizmente, não é assim. Não é criticando nenhum governo nem nada. Realmente, há muitos anos já e não existe esse olhar de investir recursos em projetos como esses. Então, a gente faz isso da forma como qual a gente consegue, e uma dessas maneiras é a criação da associação, justamente para que o CNPJ ajude a captar esses recursos e a gente desenvolver esses projetos, né? E se a prefeitura quiser entrar junto e ajudar, estamos sempre e esse movimento vem acontecendo. Claro. Então estamos de portas abertas, assim. Não é que seja uma crítica direta à questão do poder público, tá? Mas é porque são realidades mesmo. Existem cidades que têm um apelo maior, cidades que o empresário, o capital privado é muito forte e também não tem a necessidade como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina, né, que tem lá a CAT. A CAT é uma grande congregadora desse universo de inovação, então a comunidade que existe lá não é uma comunidade de associação, é uma comunidade aberta, né? Queria botar na roda também uma outra questão que me parece que é inerente a esse tipo de ecossistema que busca fomentar, né, inovação e indiretamente ou também diretamente o empreendedorismo, no sentido de que, né, a inovação porque só é inovação se lá na ponta se confirmar que aquilo atende, né,
o propósito do que seria, né, uma entrega inovadora. E aí isso tem um quê de uma ação empreendedora, que é se colocar a serviço de tirar algo do papel, né, independente disso ser um negócio ou não. Falando aqui em empreendedorismo numa perspectiva mais ampla, né? O que o Candy Valley entende hoje que é o papel, enquanto associação, enquanto movimento, no sentido de fomentar isso? Porque quando a gente fala nesse ecossistema, tradicionalmente a gente fala de um reconhecimento de forças existentes. Tem alguém que já fez seu papel de casa, já tirou a sua ideia do papel, já abriu o seu negócio, já está botando a rodar algo, ou já está num estágio mais avançado e tudo mais. Então, o tradicional é trabalhar com quem já está no jogo. Né? Eu tenho uma proposta clara aqui, enquanto ecossistema, que é botar todo mundo que está dançando essa música numa mesma sala e ver o que a gente consegue se estiver todo mundo junto. Mas tem uma outra dimensão, que é o que está acontecendo aí na ponta, que pode vir a compor esse conjunto de pessoas que estão efetivamente trabalhando em prol da inovação. O que o Candy Valley entende, como é que está hoje nas suas diretrizes, nos seus objetivos, o papel também de fomento, para que mais agentes, né, estejam nesse patamar de estar trabalhando em prol da inovação, né? Como é que chama mais gente para o jogo? Não gente que já está operando, mas gente que se motive a também começar lá os seus processos de empreender, seja na via que for, e de fazer crescer esse potencial que a gente tem hoje aqui. Perfeito. O que vocês entendem que é o papel de vocês? Perfeito. A gente tem, assim como, vamos dizer assim, um pilar principal, a sensibilização lá na ponta, né? A sensibilização principalmente de estudantes, né? De pessoas que estão começando esse pensamento empreendedor, né? Porque o que a gente identificou? A gente, como parte do ecossistema de inovação, em Pelotas, viu que as entidades elas estavam criando ali seus pilares próprios, né? Então, a gente tem o Parque Tecnológico com esse objetivo de congregar o ecossistema como um todo. A gente tem as universidades com o objetivo de levar o pensamento empreendedor para a academia, né? Fazer essa conversão de sair da academia e ir para o mercado, né? Ou caminhar junto. A gente tem as empresas pensando no seu desenvolvimento, né? Pensando no desenvolvimento do ecossistema, e a gente viu que tinha o gap, que era justamente o empreendedor local ali que queria desenvolver o seu negócio, mas que não tinha um caminho direto ali, não estava na universidade ou não era envolvido com esse ambiente. Então, a gente atua diretamente nessa sensibilização. A gente fala todos os eventos que a gente realiza, tanto eventos de sensibilização mesmo, como hackathons, a gente organizou na Fena Doce o ano passado. Todos eles são com o objetivo de despertar esse pensamento empreendedor, essa cultura de inovação, que muitas vezes quando a gente fala de startup, o pessoal já fica meio com receio, assim, porque eu não tenho capacidade de desenvolver uma coisa dessas. Isso né? aí não é para mim. Isso aí não é para mim, porque remete muito à questão da tecnologia, né? Mas não é isso. Tu tem um problema e tu acha uma solução viável, rápida e economicamente benéfica, tu já está tendo uma startup, né? Tu já está desenvolvendo uma startup, né? E um dos objetivos do Candy é desmistificar essa ideia justamente para que se desenvolva mais. A gente tem uma meta direta, que é todo ano a gente quer ter pelo menos a criação. Agora ela está pequenininha e a gente quer aumentar cada vez mais, né? Mas a gente tem uma meta de, em todo final do ano, a gente ter ajudado a desenvolver pelo menos 10 novas startups no ecossistema. E a gente faz isso através desses eventos, porque a gente... E aí, falando de Pelotas aqui propriamente, a gente tem a questão das universidades, que tem mais de 60 mil estudantes congregando todos ali, todas as universidades, e tem muitas ideias, né? Tem muitas ideias que poderiam se transformar em negócios, e a gente tem essa parceria muito forte com as entidades, justamente agora,
daqui a 2 semanas, por exemplo, a gente vai estar na semana acadêmica do curso de processos gerenciais, então a gente, para fazer uma palestra sobre inovação aberta, sobre ecossistema de inovação, como se inserir no ecossistema de inovação, e a gente faz esse movimento de estar nas diretorias acadêmicas, de estar em outras comunidades, a gente tem algumas comunidades de desenvolvedores, por exemplo, comunidades de artesãs que são parceiras nossas, a gente fez um projeto junto com o pessoal da Coplace lá do parque, então a gente entra nesses ambientes para desmistificar para desmistificar essa cultura de inovação e mostrar que é para todo mundo, que todo mundo pode estar inserido nesse ambiente, né? Acho que é importante tu falar de um conceito que é muito polissêmico, né? A questão da startup. No senso comum, tem que ter tecnologia. Tá, mas tá bem, então o que é tecnologia? Sim. A gente fala de conceitos que, à primeira vista, eles vão para um balaio que não necessariamente está refletindo o que eles comportam, né? Sim. Agora tu falou no ponto da tecnologia, né? Aqui no microfone já passaram várias startups, né? E a gente sempre nota que ela é formada normalmente por pelo menos duas pessoas. Uma mais focada no comercial, no relacionamento, uma mais focada na parte técnica. No desenvolvimento de software, da parte da aplicação daquela solução, né? Mas, ao mesmo tempo, no trânsito que eu tenho dentro das universidades, eu percebo que tu tem uma diminuição de profissionais que são alunos, né? Ou não vou dizer estágios, porque a pessoa já arranca, já está até fazendo já está programando e entrou ontem na faculdade. Mas uma diminuição desses profissionais mais abertos a poder empreender, a querer empreender, porque já trabalha em alguma empresa que já tem um salário, já tem uma remuneração relativamente mais alta. Cara, não preciso de mais uma incomodação aqui, já trabalho 8 horas, 10 horas, sei lá, eu vou ainda mais empreender, vou começar mais um negócio. E nos últimos anos, a minha percepção, tá? Não sei se tu vai concordar comigo, mas tu tem uma certa diminuição da criação de novos negócios porque tu tem uma falta também de mão de obra, por outro lado, da parte de programação. Sim. Tu percebe isso aí também? Sim, e eu vejo que é muito relacionado ao mercado, né? Porque eu concordo contigo e vejo também dessa forma, mas é uma realidade muito ligada ao setor de tecnologia, né? A parte de programação, a parte... Sim. Mas, por exemplo, nos setores ali... os acadêmicos da parte de biotecnologia, por exemplo, da parte do agro, o porquê muitas vezes deles não irem para esse mercado empreendedor, para eles não irem para o empreendedorismo, não é nem a questão da tecnologia, é que a realidade, isso é uma coisa muito interessante, né? A realidade de uma startup de tecnologia, fintech, por exemplo, e uma deep tech, a construção delas são completamente diferentes. Porque uma fintech, por exemplo, tu desenvolve o sistema. Hoje eu, por exemplo, eu tenho uma mínima noção de programação, porque fui acadêmico do IFE, fiz eletrônica e acabei não concluindo, mas tenho uma leve noção de programação e gosto de tecnologia. Entrei num software hoje com inteligência artificial, de low code ali, e eu programei um sistema de gestão para finanças, por exemplo. Sim. Então, é mais, entre aspas, hoje, com essas questões de tecnologia, eu consigo fazer um sistema, fazer todo o processo da startup, né, ali de ideação, validação, colocar esse sistema no mercado e começar a vender em 3 meses. Né? Isso para um sistema, para uma empresa ali de fintech, uma startup de fintech, por exemplo. Uma startup de biotecnologia, muitas vezes, para ela começar a rodar, ela precisa de um maquinário, de um projeto ali de máquina que já de start ali custa 1 milhão, por exemplo. Aí já arranca precisando da lei de inovação. Exato. Então, muitas vezes, só que aí o que acontece? Eles não vão para o empreendedorismo, mas aí os projetos acontecem a nível acadêmico. Então, e aí entra essa eles questão... publicam gratuitamente todo o trabalho, sei lá, de 5 anos de investimento da universidade para que o mundo inteiro veja de graça. E aí, então, existe esse problema justamente. Eu não consigo fazer o meu negócio
por conta própria, por investimento por causa desse valor. A universidade tem a máquina, muitas vezes, né, por compra daquela máquina. Então, eu faço a parceria com a universidade, faço a minha pesquisa, só que aí eu viro... E não tem problema nenhum, gente, por favor. Mas aí eu vou para a área acadêmica, para pesquisa, e não coloco esse produto, essa nova solução criada no mercado. Muitas vezes, esses produtos já estão na universidade ali, ficam anos e anos e não são colocados para o mercado por causa dessa dificuldade. Né? Pelo menos que seja protegido, né? No INPI a solução, porque ainda muitas vezes eu vejo que vai para o artigo científico a descoberta, mas não protege e a gente, né? A empresa, a universidade deixa de ter uma remuneração, até pelo menos de royalty, às vezes nem isso, na grande maioria nem isso consegue. Claro que eu falei assim num panorama muito mais amplo. Sim, existe genérico, uma série de questões e tudo mais, mas de modo geral essa dificuldade, assim, principalmente de tu olhar o montante que tu precisa para desenvolver uma startup nessa área, as pessoas acabam recuando muitas vezes. Mas aí só para te complementar, Leandro, é o trabalho dos NITs, né? De estar atento ao que está sendo produzido, protegido, porque daqui a pouco isso vai estourar lá na ponta, né? Vai estourar quando já tiver efetivamente acontecendo uma transferência de tecnologia, que a instituição de ensino vai entender que foi partícipe naquela autoria e vai ter que chegar junto. Enfim, dá um programa só disso, né? Com certeza. Mas que esteja protegido, já estamos no lucro, né? Já é o primeiro passo. Exato. A minha visão, assim, é que nem protegendo não é nem da universidade, nem do aluno, é de quem lê o artigo, porque ainda tem a dinâmica de mercado ali, de artigo científico para entrar no mestrado, doutorado, usa aquela descoberta ali, tarará, e se perde um ativo, muitas vezes, importante para a remuneração, né? Evidencia a vulnerabilidade, muitas vezes, das instituições de criar as suas normativas internas para identificar e proteger antes de botar na rua aquilo que foi desenvolvido lá dentro, né? Eu queria só fazer um comentário, né, nessa via do que a gente está conversando agora, para quem nos escuta, e eu sempre faço questão de situar a realidade daqui de Pelotas. Nós estamos 250 quilômetros abaixo de Porto Alegre, então isso é muito... E bem mais legal aqui, né? Diga-se de passagem. É legal, menos em dia muito frio. Não, bem mais legal. Mas enfim, né, falávamos, para que quem nos escuta entenda, porque talvez seja a realidade de outros ecossistemas, a gente vive numa região onde tem muita oferta de educação pública. De qualidade, né? E, claro, não desprestigiando, porque a gente tem também as iniciativas privadas à frente da educação aqui, mas a gente está numa região onde praticamente não tem área do conhecimento que fique à descoberta da academia. É verdade. Né? E aí, se tu entra, por exemplo, em um curso, em uma determinada área, onde tu tem a oportunidade de seguir a tua graduação, uma especialização, um mestrado e um doutorado naquela mesma área, tem um apelo muito grande de um caminho que já está pavimentado ali para fomentar talentos para a academia. E aí a gente vai ter legislação, vai ter o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, querendo dizer, bom, tu pode ser da academia, mas se tu vai produzir inovação, tu também vai ter algum tipo de proteção para ser empreendedor também. Sim. A gente vai ter a FAPERGS lá com o seu doutor empreendedor também querendo estreitar criar pelo menos uma ponte e dizer assim, não é só academia ou só mercado. Isso. Porque essa dicotomia muitas vezes afastou isso. A gente deixou muita gente, muita mente pensante, né, num nível muito privilegiado só dentro da academia, porque lá dentro vai ter a sua dedicação exclusiva, vai ser, seja nos contratos de docente, ou seja lá na situação do bolsista, de órgão de fomento para desenvolver o seu curso estrito sensu. Então, com certeza, para realidades como a nossa, que geograficamente a gente está situado num lugar onde tem muita opção de estudar, e estudar bem, e se formar bem, né? E fica aí na mesa um desafio de como dizer assim, olha só, não é porque tu te formou bem que tu não pode fazer uma outra coisa além da academia, né? E não é porque tu tá em São Paulo que tu não possa vir para cá, tem voos diários para Pelotas. Vamos investir aqui na região. É isso aí. Nosso aeroporto é bom e aqui não, a gente tem tava falando, um monte de doce bom, gente. Não é à toa que é né? Candy Valley, tá? Não é porque tem praia, tem churrasco de qualidade. Olha, é um espetáculo essa região aqui. Não, com certeza. E essa questão das academias, né? E eu acho que para mim, o grande desafio é justamente a retenção, né? Porque o problema não é a gente exporta muita gente, né? A gente tem, a nível de Brasil e internacionalmente, diversas referências que estudaram aqui. E exporta, mas eles continuam aqui. Muitas vezes, né?
aí trabalham para fora. Com a volatilidade agora hoje em dia sim. Hoje em dia sim, exatamente. Eu trabalho com uma corporação americana, mas tá morando em Pelotas. Exatamente. Exatamente. Hoje em dia essa realidade vem acontecendo, mas há um tempo atrás, e ainda de certo modo acontece, que as pessoas vêm para cá estudar e os próprios pelotenses estudam e vão para fora porque são qualidades técnicas estudadas na universidade muito grande que muitas vezes a gente não tem indústrias e não tem empresas que captem esses profissionais, né? Então, porque vou usar o IFE e a Federal de exemplo, contando os dois, são cerca de 160 cursos diferentes, assim, uma coisa quase por aí. Então, são várias áreas que muitas vezes Pelotas não abraça. E acho que é impossível abraçar todas as áreas, muitas vezes, mas se a gente pegasse ali algumas áreas específicas, como a parte do agro, a parte da saúde, a parte da tecnologia, da economia criativa, e explorasse mais no sentido de trazer indústrias, de trazer empresas, talvez essa galera ficasse mais, né? Eu acho que é muito isso, a falta da retenção. E um dos desafios que a gente tem é justamente encontrar essas pessoas que desenvolvem trabalhos lá para fora, mas estão aqui justamente para pegar um pouquinho desse tempo e nos ajudar a trazer mais pessoas, né? Show de bola, Quero botar a última pergunta na mesa. Dale. A gente está se encaminhando para o final do episódio, né? Mas acho que para a gente falar sobre desafios de manter esse ecossistema, a gente fala sobre muitos elementos de gestão, né? De como é que a gente gerencia essa entidade, né? Que é muito mais que uma entidade, é também um movimento. Que métricas vocês usam hoje para saber que a gente vai estar atingindo os objetivos a que se propõe? Né? Para quem está à frente de gestão desses ecossistemas e está nos acompanhando aqui nesse episódio, que possa também oxigenar e ampliar as suas ideias. Que métricas hoje vocês usam para saber que o Candy Valley está indo bem, não está indo bem, está estagnado e por aí vai? Perfeito. Hoje, a principal métrica que a gente tem são a questão dos eventos, né? A gente, evento a evento vem tendo um crescimento gradativo, né? A gente começou o Candy Community no metade do ano passado, já vai para a terceira edição. A primeira teve em torno de 60 pessoas, essa segunda foi 120, e aí a gente vem metrificando a partir desses eventos. E a gente está retomando agora o Data Valley, que provavelmente no primeiro episódio foi comentado, porque ele era uma iniciativa que nasceu junto com o Candy Valley, que basicamente é um data science ali onde a gente tem todas as startups ali que estão na região e as suas informações ali, segmento, o nível que ela se encontra ali, de se está em validação, tração, enfim, uma série de informações que nos ajudam a identificar justamente onde a gente precisa atacar mais fortemente, né? Se é na área da tecnologia, se é na área do agro, porque aí, por exemplo, na época eu me lembro que no Data Valley se falava que 55% das startups eram relacionadas à medicina veterinária ou a agronegócio. Isso em 2019. Eu acredito eu que essa realidade não mudou. Então, por isso que a gente trouxe de volta, vai lançar na metade do mês que vem novamente, para a gente ter essas informações ali na mesa e saber para onde vai. Hoje a gente tem ideia de quantas startups nós temos que se conectam com o Candy Valley. Hoje nós somos em 35 startups que participam dos eventos todos, praticamente, estão ali ativas no grupo. A gente tem um grupo só com as startups, além do grupo da comunidade, e aí todos os programas de aceleração, todas as iniciativas, por exemplo, dos editais. Agora lançou o edital do Centelho, do Doutor Empreendedor, agora há pouco, né? A gente lança ali os links e tudo mais. Então, são 35 startups que estão ali diretamente conectadas conosco. Elas estão na Conectar, estão no Ciansul, ou aqui, por exemplo, a gente tem o pessoal da Atlas que está no grupo também, então a gente se conecta muito por ali, mas a nossa grande metrificação vai ser a partir
do Data Valley que vai voltar, porque infelizmente ele barrou lá na pandemia e a gente está estruturando para retomar de novo. Muito bem, uma outra Show de frente bola. em breve a ser lançada aí, convidar o pessoal para acompanhar. Chegamos ao final, Sim, não vamos- por vontade, mas por força do cronograma aqui. Vamos puxar os nossos Do próximos cronômetro, quadros, perdão. então. Raul, a gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor que é o seguinte, né? O Outdoor do Empreendedor. Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma mensagem. Né? Ela pode ser no arroba de um famoso ou na Avenida Paulista, lá 40x4, faixa bem raiz. Eu gosto do outdoor, né? Tu gosta do outdoor, Eu né? gosto da ideia do outdoor. Assim. Ou o arroba, né, de alguém aí As que... pessoas ainda andam na rua, né? Mas, Ainda enfim, vão olhar para cima quando estiverem dirigindo. Pode ser uma frase tua, pode ser uma frase, enfim. Aí vou te deixar pensando enquanto isso. Enquanto isso, nós vamos puxar o quê? Pode ser autoral, pode ser repost. Uma frase que faça sentido para esse contexto, uma mensagem que faça sentido para esse contexto do que a gente discute aqui no Café Empreendedor, né? Empreendedorismo, gestão e negócio. Voltando Vamos à lá, então. programação. Vamos lá no Gotas de Inspiração. Há muitas possibilidades de criação de soluções financeiras inovadoras embutidas nas mais diversas jornadas em praticamente qualquer segmento. E... uma voadora. Mas vamos de novo. Vai de novo. Há muitas possibilidades de criações... há muitas possibilidades de criação de soluções financeiras inovadoras embutidas nas mais diversas jornadas em praticamente qualquer segmento. Ou seja, tem oportunidade pra caramba aí, né? Ah, mas o mercado que eu tô já tá saturado. Muito bem, né? Deriva, o autor é o Bruno Diniz, o autor deste nosso Gotas, e deriva da nossa estante, do livro que a gente indica hoje aqui, do acervo da Vanguarda, que fica presente aqui no estúdio. Mandar um abraço para o pessoal, né? Um título intitulado A Nova Lógica Financeira. Como as soluções financeiras digitais estão impactando todos os mercados e o que fazer para sobreviver nesse cenário. Então, esse livro ele foi escrito pelo Bruno Diniz, né? O Gotas foi extraído. Ele é um livro que vai nos fazer pensar sobre o que é essa revolução da tecnologia no mercado financeiro. Sobre quando a gente saiu daquela questão da conta no banco tradicional, da compra, que eu dependo do extrato que chega na minha casa para eu saber a minha movimentação financeira, conferir o extratinho de papel lá que eu recebo a partir do dia 1º do mês seguinte. Como a gente saiu disso para hoje, com bancos totalmente digitais, com formas de investimento que nem sempre vão passar pela moeda corrente, né? E como é que isso virou um negócio no meio do caminho, como é que surgiram as fintechs, como é que a gente precisa dar uma corrida até para se atualizar hoje em termos de possibilidade, e a frase vai falar sobre isso. Em qualquer que seja o mercado, tem uma oportunidade para aliar financeiro com tecnologia e atender melhor essa demanda da troca comercial que acontece aí. Então, essa é a dica de leitura, né? O Bruno Diniz é um empresário de consultoria da área, professor da Exalc também na área, pelo que está aqui na orelha do livro. E aí essa fica a nossa dica de leitura para a gente parar e dar uma olhadinha sobre fintechs, mercado, perspectivas, possibilidades, a partir desse olhar da nova lógica financeira. Vou pedir para o Leandro fazer Tudo bem. a tarefa do Vinícius, que não está conosco hoje, que sempre é o responsável por dar aquele alô para as bibliotecárias. Mandar um grande conjunto de beijo e abraço aqui para Angélica Ilacqua, sempre ela aqui na Editora Agente. A Editora Agente que tem essa característica, né, de trabalhar muito o design dos livros, a parte interna ali, é sempre os livros legais, assim, visual, te prende, para além do que está dentro, obviamente, né, do que está só escrito, mas a forma como ele é construído. Eu sempre tiro o chapéu para os livros da gente. Um grande abraço para a turma aí. Não são patrocinadores, mas a gente fala igual, né, aqui. Tirinho curto, 192 páginas, o livro da nossa dica dessa semana aqui, A Nova Lógica Financeira. A responsável da ficha. Eu falei a Angélica Ilacqua. Perdão. A Ilacqua, Ano de sempre ela, 21. Sempre ela, 21. 2021. Bom. Muito bem, gurizada. Agora vamos lá para a nossa frase. Então, qual é a frase que tu vai deixar no outdoor do empreendedor? Show. Eu não pensei necessariamente numa frase, mas uma filosofia startupeira que a gente brinca, que é algo que me guia muito e que para mim faz total sentido, né? Que a gente fala o Give First, né? O que no português, digamos assim, é doar-se primeiro sem esperar algo em troca, né?
que é basicamente esse movimento que a gente faz enquanto apaixonado por inovação e empreendedorismo, de fazer as ações, de agir objetivando o desenvolvimento, né? É lógico que a gente se desenvolve pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, mas objetivando algo de impacto maior, porque eu sou apaixonado por Pelotas, ali a gente estava falando sobre a cidade, quero ver Pelotas cada vez mais desenvolvida, então para mim é essa filosofia que a gente pega lá do pessoal do Startup Weekend, né, da Techstars, que é a maior plataforma global de aceleração de startups, né, e eles praticam isso nos eventos e nas ações aos quais eu participo e ajudo também como organizador. E para mim é isso, é a gente agir e fazer as coisas acontecerem, e depois a gente vê o resultado pessoal, mas principalmente o objetivo é ver o resultado pro todo, né? Maravilha, então. Pessoal que quiser fazer contato aí. Exatamente, quem quiser conhecer, contatar, acompanhar e colar junto no Candy Valley, como é que acha hoje? Perfeito. A gente tem ali no Candy Valley, aliás, a gente tem ali no Instagram do Candy Valley, que é Candy Valley RS, o usuário. Ali a gente divulga várias coisas pelo próprio Instagram, né, de eventos, de ações, mas também tem o link do WhatsApp. A gente tem a comunidade do Candy Valley no WhatsApp, que é uma comunidade aberta para quem, tanto para agentes de inovação, para startupeiros e para quem quer entender esse universo do empreendedorismo e da inovação. Então, tem ali o linkzinho, entra, a gente faz digamos, entende um pouquinho quem é a pessoa, né, e aí a pessoa entra no grupo e ali ela começa já a saber dos eventos, e também é um espaço aberto para ela se divulgar, caso ela já tenha um negócio, alguma coisa ali. Então, hoje o principal motor de comunicação nossa ali é a comunidade no WhatsApp. Maravilha, show de bola. Show de bola, então, gurizada. Vamos fechando por aqui, então. Mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença do Raul aqui em contextualizar para nós, trazer um pouco mais sobre o Candy, a importância que tem para a nossa região. Um grande abraço a toda a turma que faz parte do Candy Valley. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando também que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts. Muito bem, gurizada. Tchau, um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!